Há momentos em que você percebe que alguém simplesmente não gosta de você. Às vezes não há motivo claro, às vezes há histórias antigas, às vezes é pura projeção do outro. Mas você sente. Sente no olhar atravessado, nas pequenas ironias, nos comentários que chegam pelos cantos, na forma como tentam te desestabilizar com frases calculadas. E é nesses instantes que nasce a pergunta silenciosa que carregamos por dentro. Por que a presença de certas pessoas tenta nos provocar, nos puxar, nos arrancar do nosso eixo? Marco Aurélio escreveu: "O melhor modo de se defender é não se tornar como aqueles que te ferem." E talvez essa seja uma das frases mais libertadoras que o estoicismo já nos deu, porque ela revela que a verdadeira força não está em reagir, mas em não ser moldado pelo mal que vem do outro. Quem não gosta de você não teme suas palavras. O que o desespera é sua ausência de reação. O que o irrita é perceber que não tem poder sobre a sua mente. A ideia central deste vídeo é simples e profunda. Você não desmonta seus inimigos discutindo, provando, se explicando. Você os desmonta permanecendo inteiro, enquanto eles esperam que você se quebre. O que machuca quem te deseja o mal não é o seu ataque, mas o fato de que você não entrega o controle emocional que ele tenta arrancar de você. E isso é algo que o estoicismo entende melhor do que qualquer outra filosofia. Que a vitória não está no confronto, está na autonomia interior. Vivemos cercados de pessoas que transformam pequenas diferenças em grandes rivalidades. Pessoas que se alimentam de drama, que tentam te atingir para sentir que têm algum tipo de poder. E sem perceber, entregamos a essas pessoas muito mais do que elas merecem. Entregamos atenção, entregamos energia, entregamos até a paz que deveria ser nossa. Epicteto alertava sobre isso com uma clareza quase desconcertante. Se alguém tem o poder de te irritar, é porque entregaste tua paz a ele. O inimigo não entra pela força, ele entra pela brecha. Ele entra pela reação emocional que oferecemos. Ele entra quando acreditamos que precisamos responder. Mas o estoico enxerga o jogo inteiro de outro ângulo. Ele entende que não é preciso vencer o outro, é preciso vencer a si mesmo. Não é preciso calar o inimigo, é preciso calar a própria necessidade de reagir. Porque uma mente que depende da aprovação alheia se torna vulnerável, mas uma mente que se basta se torna inacessível. E é essa inacessibilidade emocional que deixa quem não gosta de você completamente desnorteado. O estoico sabe que reagir é dar palco, é dar roteiro, é dar combustível. Ele escolhe a serenidade como forma de poder. Ele escolhe a presença silenciosa como forma de defesa. Ele escolhe ser autor do próprio eixo, enquanto o outro tenta roubá-lo. Imagine, por um instante, um espelho polido. Ataques vêm, insultos vêm, provocações vêm, mas nada fica. Nada adere, nada se fixa. O espelho devolve tudo vazio. Devolve tudo sem emoção, sem ruído, sem rancor. A superfície é tão limpa que nada consegue penetrar. O sábio é esse espelho. Ele não absorve o veneno. Ele não carrega o peso. Ele não se contamina com o que não pertence à sua essência. E justamente por isso, quem tenta atingi-lo se desespera, porque percebe que está lutando contra alguém que não luta. Não há impacto quando não há superfície para o golpe se firmar. A força silenciosa é a que mais desmonta quem te deseja o mal. O inimigo espera sua explosão, sua justificativa, sua queda. Mas quando você permanece calmo, ele perde a narrativa. Quando você permanece íntegro, ele perde o domínio. Quando você permanece equilibrado, ele perde o jogo. Não porque você venceu a discussão, mas porque você venceu a si mesmo. A verdade é que ninguém consegue manipular alguém que já se libertou da necessidade de aprovação e da vontade de provar valor. Hoje, neste vídeo, você vai conhecer as 8 atitudes estoicas que deixam quem não gosta de você completamente desconcertado. 8 atitudes que revelam maturidade, força interior e independência emocional. 8 atitudes que não são vingança, mas sim liberdade. O estoicismo não te ensina a atacar, te ensina a não ser atingido. Não te ensina a ferir, te ensina a não se ferir. Não te ensina a disputar poder, te ensina que o poder já está em você. Se você quer aprender a se tornar emocionalmente inatingível, inscreva-se agora e caminhe comigo até o fim deste vídeo.
porque a serenidade é a força que mais desarma quem tenta te atingir. Manter a calma quando esperam sua explosão. Há pessoas que estudam seus gestos, medem suas palavras e observam cada detalhe do seu comportamento apenas para identificar o momento exato em que você perde o controle. Elas querem sua explosão porque acreditam que é nela que você entrega o poder que ainda tenta guardar. E talvez você já tenha vivido isso. Aquela provocação cuidadosamente lançada, aquela ironia que toca uma ferida antiga, aquela frase dita com a intenção de te ver reagir. O inimigo emocional não precisa de muita força. Ele só precisa que você perca a sua. Mas é justamente aqui que nasce a atitude que mais o desespera. A calma que desmonta a expectativa do confronto. A calma não é passividade, é domínio. Marco Aurélio dizia que a serenidade é a prova mais alta de força, e apenas quem se governa por dentro consegue mantê-la quando tudo ao redor tenta te arrastar para o descontrole. Quando o outro espera seu grito e você oferece apenas estabilidade, algo dentro dele se desorganiza. A mente dele havia criado um roteiro perfeito. Você se irritaria, se defenderia, se justificaria. Mas quando vê que nada disso acontece, percebe que estava lutando contra um eco vazio. É nesse momento que ele entende que não tem acesso ao seu mundo interno. E o mais interessante é que isso não é apenas filosofia, é fisiologia. Ao respirar antes de reagir, você ativa o córtex pré-frontal, região responsável por clareza e autocontrole. Esse simples ato muda o comando da mente. A raiva perde força. O impulso perde velocidade. A provocação perde destino. Em vez de agir pela emoção do instante, você age pela lucidez que governa o momento. A calma se torna o espaço onde você recupera sua presença e retira do outro o poder que ele acreditava ter. Quem tenta te provocar precisa que você entre na dança. Quando você não entra, ele perde a música. Não há briga quando um dos lados se recusa a lutar. Não há fogo quando não há oxigênio. É por isso que, ao se manter sereno, você cria um silêncio que desorganiza o adversário. Ele esperava impacto, encontra estabilidade. Ele esperava caos, encontra eixo. Ele esperava sua queda, encontra sua firmeza. E é nesse contraste que nasce a frase que define essa atitude com precisão absoluta. A explosão que esperam de você é a força que você decide não entregar. Essa é a primeira muralha do estoico. Uma muralha silenciosa, invisível, inabalável. E é também a primeira derrota de quem tenta te ver perder o controle, ser educado sem se submeter. Há pessoas que esperam hostilidade de você. Elas se aproximam já armadas, já tensas, já prontas para o conflito, porque é assim que justificam a própria animosidade. Elas precisam que você reaja com grosseria para validar o ressentimento que carregam. Elas desejam sua irritação porque, no fundo, só conseguem existir emocionalmente dentro dessa troca de agressões. Quando você responde com educação, não com fraqueza, não com submissão, mas com firmeza tranquila, algo dentro delas se quebra, porque a hostilidade precisa de reciprocidade para sobreviver. Se não encontra, murcha. A educação é uma força que muita gente subestima. Sêneca tratava a cortesia como uma estratégia de domínio interno. Ao se manter cortês, mesmo diante da provocação, você mostra ao outro que ele não tem poder sobre o seu caráter. Esse tipo de postura desarma porque contraria a expectativa mais profunda do inimigo emocional, a expectativa de que você vá se igualar a ele. E quando você não se iguala, quando você mantém o tom estável, a fala limpa, a postura ereta, você revela algo que ele não queria enxergar, que você sabe quem é e não precisa provar nada através da agressão. Ser educado nesses momentos não significa aceitar tudo calado. Significa escolher como você deseja existir no mundo. Significa preservar sua identidade emocional enquanto o outro tenta te empurrar para uma reação que não combina com a sua essência. A educação, nesse contexto, se torna uma muralha invisível. Ela mantém você íntegro e expõe a falta de controle do outro. É comum, inclusive, que quanto mais respeitoso você é, mais o hostil se irrita. Porque ele não quer sua maturidade, ele quer sua queda. E ao não entregar essa queda, você o confronta sem entrar no confronto. Existe uma força enorme em responder com elegância quando o outro espera brutalidade.
Essa força nasce da consciência de que nenhuma provocação vale o preço da sua paz. E nasce também da percepção de que a educação transforma a dinâmica emocional da situação. Ela interrompe o ciclo do ataque. Ela impede que a discussão cresça. Ela faz o outro perceber, mesmo que nunca admita, que perdeu a vantagem emocional. A verdade é simples. A pessoa que tenta te ferir não quer ver você calmo. Ela quer ver você igual. E quando você se recusa a descer ao mesmo nível, quando você responde com clareza, respeito e firmeza, você envia um recado silencioso e poderoso. Você não terá o meu comportamento como espelho do seu. É por isso que a postura educada, sustentada com autenticidade, causa tanto desconforto. Porque ela expõe a fragilidade do ataque e revela a força de quem não se deixa contaminar. Mostrar resultados sem se justificar. Há um tipo de pessoa que não suporta ver você avançar, não porque você tenha feito algo contra ela, mas porque o seu movimento expõe a estagnação dela. Ela observa cada passo seu esperando um tropeço, esperando um erro, esperando um vacilo que justifique a torcida contrária que mantém escondida. Esse tipo de pessoa não quer seu progresso, quer sua explicação. Quer saber como você conseguiu, por que você conseguiu, de onde veio sua força, quase como se estivesse procurando um defeito no caminho que você trilhou. E é por isso que uma das atitudes que mais a desespera é justamente essa. Você crescer em silêncio, sem justificar nada para ninguém. Explicar-se é, muitas vezes, uma forma sutil de pedir permissão, como se, ao contar suas razões, você esperasse aceitação. E quem não gosta de você percebe esse gesto imediatamente, usando-o para diminuir tudo o que você conquistou. Mas quando você simplesmente mostra resultados, sem anunciar, sem pedir validação, sem buscar aplausos, você sai do campo da discussão e entra no campo da realidade. A ação se torna seu argumento. Sua evolução se torna sua resposta. Seu progresso se torna sua defesa. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva de modo que ela seja vista. E essa frase sintetiza com perfeição a força desse comportamento. Os que torcem contra você se alimentam das suas palavras, não das suas atitudes. Eles querem ouvir o que você vai dizer para invalidar o que você faz. Mas quando você não oferece explicações, quando você apenas faz, apenas avança, apenas constrói, eles ficam sem material para criticar. Ficam sem munição para justificar a própria inveja. Ficam diante de algo que simplesmente é, que simplesmente existe, que simplesmente acontece, quer eles aprovem ou não. E isso os irrita profundamente, porque não há contra-argumento possível contra um fato concreto. Mostrar resultados sem se justificar não é arrogância, é maturidade. É escolher viver de maneira que sua vida fale por você. É escolher deixar que o gesto seja mais forte que a fala. É reconhecer que a opinião do outro nunca foi o terreno onde sua identidade deveria florescer. Quando você entende isso, abandona a necessidade infantil de explicar cada passo. Você se torna mais silencioso, mais profundo, mais centrado e, ao mesmo tempo, mais difícil de ser atingido. O inimigo quer seus discursos. Ele quer sua ansiedade. Ele quer sua necessidade de aprovação. Ele quer ouvir o tremor na sua voz. Mas você passa a lhe oferecer apenas o que não pode ser manipulado, o resultado concreto da sua jornada. E é isso que faz a luz acender dentro dele, não de admiração, mas de desconforto, porque no fim nada irrita mais quem torce contra você do que ver você prosperar em silêncio, sem pedir licença para ser quem você é, não disputar narrativa, apenas seguir sua vida. Há uma inquietação profunda dentro daqueles que não gostam de você. Eles precisam controlar a história, precisam contar para os outros quem você é, o que você fez, o que você deveria ter feito, como deveriam interpretar seus gestos. É uma tentativa de te reduzir, de te moldar segundo as inseguranças deles, de construir um enredo onde você ocupa o papel que mais convém ao ressentimento deles. E, de maneira quase previsível, eles esperam que você entre nesse jogo. Esperam que você se defenda, que rebata, que tente provar algo. Esperam que você aceite a disputa da narrativa, porque é nesse território que eles acreditam ter vantagem. Mas o estoico não entra nesse campo. Ele não disputa versões,
Não gasta energia corrigindo interpretações distorcidas. Não tenta convencer mentes que já decidiram não enxergar. Ele entende algo essencial. Quem quer te compreende sem explicação. Quem não quer, não te compreende nem com um livro inteiro. Cleanto de Assos dizia que o sábio não se confunde com o barulho dos tolos. E essa frase se encaixa com perfeição neste ponto. A narrativa do outro é barulho. O caminho que você segue é direção, coisas diferentes. Quando alguém tenta te ferir com palavras, com insinuações ou com histórias mal contadas, o impulso natural é responder. Mas responder é entrar no jogo. E entrar no jogo é aceitar as regras do outro. A pessoa que não gosta de você se alimenta da sua defesa. É nela que ela encontra validação. Quando você não disputa, quando você simplesmente segue sua vida, você retira dela o palco, a plateia e o roteiro. E isso causa um tipo de frustração que muitas vezes nem se disfarça. Há um poder enorme em continuar caminhando enquanto outros tentam te puxar para o pântano das justificativas. É um poder silencioso, quase invisível, mas que desmonta completamente quem precisava da sua reação para se sentir relevante. Quando você continua produzindo, vivendo, crescendo, estudando, trabalhando, construindo, mesmo com pessoas tentando te definir, você deixa claro que sua identidade não nasce das palavras dos outros, mas das suas próprias escolhas. E isso devolve a você um tipo raro de liberdade. Quem tenta te atingir quer te ver preso na conversa, quer te ver preso na explicação, quer te ver preso na necessidade de mostrar quem você é. Mas quando você simplesmente segue, sem correr, sem gritar, sem se esconder, apenas segue, algo dentro dele se desfaz, porque ele percebe que perdeu o único território onde achava que tinha poder. A vida vivida com firmeza fala mais alto do que qualquer narrativa criada pela inveja. E a verdadeira derrota do inimigo acontece quando ele percebe que não consegue te atrair para o campo onde ele se fortalece. Você vence quando não entra na arena. Proteger sua energia evitando confrontos inúteis. Existem pessoas que não querem uma conversa, querem um desgaste. Não querem um diálogo, querem sua exaustão. Elas te cutucam não para resolver algo, mas para te ver perder tempo, foco e paz. É um tipo de hostilidade que não se revela em grandes ataques, mas em pequenas insistências, em frases que te fazem girar em círculos, em críticas que nunca levam a lugar nenhum. São conflitos plantados de propósito, como pequenas armadilhas emocionais espalhadas pelo caminho. E uma das atitudes que mais desespera quem não gosta de você é justamente essa, quando você recusa entrar em confrontos que não levam a nada. Marco Aurélio dizia que tudo o que não acrescenta valor à vida não merece nossa atenção. Isso inclui discussões sem propósito, provocadores disfarçados de preocupados, pessoas que exigem sua energia mas nunca oferecem clareza. Quando você escolhe o silêncio diante de uma provocação, não é fuga, é estratégia. Quando você se retira de uma conversa que claramente não tem intenção de resolver nada, não é fraqueza, é discernimento. Quando você percebe que alguém não quer entendimento, mas desgaste, e você simplesmente decide não participar, você preserva sua força onde ela realmente importa. Quem torce contra você se incomoda quando percebe que não consegue te cansar. Esse é um detalhe pouco comentado, mas profundamente verdadeiro. Muitos inimigos emocionais não querem te destruir com um grande golpe, mas com a soma de pequenas distrações. Eles querem ver você reagindo, se desgastando, se explicando. Querem te ver perdendo tempo com o que não vale nada. Mas quando você começa a selecionar suas batalhas, algo muda. Você se torna mais leve, mais centrado, mais claro e, sobretudo, impossível de manipular pelo cansaço. Há uma maturidade imensa em dizer: "Isso não merece minha energia." É uma frase silenciosa, dita apenas por dentro, mas que muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. A energia que você economiza deixa de ser drenada pelo conflito e passa a ser investida em você. Com o tempo, isso se torna um hábito. E quando o inimigo percebe que suas provocações já não te arrastam para o terreno dele, que suas insinuações já não te fazem desviar do seu foco, que suas críticas já não te empurram para justificar nada, ele se vê diante de alguém que não pode mais ser acessado pelo desgaste.
Proteger sua energia é um gesto de autoconservação e também de sabedoria. É a escolha consciente de não entregar seu tempo a quem nunca pretendeu compreendê-lo. E para quem queria te ver cansado, perceber que você continua inteiro é uma derrota que pesa mais do que qualquer resposta. Recusar participar de fofocas ou ataques indiretos. Há pessoas que precisam de aliados para manter o próprio veneno vivo. Elas não atacam apenas de frente. Elas fazem convites disfarçados. Chegam com frases ambíguas, com insinuações, com pequenas provocações ditas em tom de confidência. Elas apresentam a fofoca como se fosse uma verdade necessária, como se estivessem te fazendo um favor, como se você precisasse saber algo que, na verdade, só serve para plantar desconforto. O objetivo sempre é o mesmo, te arrastar para o território delas, porque ali é onde elas se fortalecem. Quando você recusa esse convite, quando você escolhe não entrar na conversa tóxica, quando você ouve sem alimentar, quando você não repassa, não complementa e não se alinha, algo dentro dessas pessoas se frustra profundamente. Elas perdem o parceiro que esperavam ter. O estoicismo tem uma clareza ética contundente sobre isso. Não se retribui injustiça com injustiça. Não se combate veneno com veneno. Não se vence o mal se tornando semelhante a ele. E isso vale especialmente para as guerras silenciosas da fala. Quando alguém tenta te puxar para atacar um terceiro pelas costas, a verdadeira força está em permanecer firme nos princípios, mesmo que a provocação venha bem embrulhada. Pode ser uma frase solta, uma provocação sutil, um comentário que pede sua aprovação. Mas o estoico sabe que sua integridade vale mais do que qualquer sensação momentânea de pertencimento oferecida por quem vive de conflito. A recusa consciente incomoda porque expõe o que a outra pessoa não quer enxergar, que ela depende dessa dinâmica para se sentir relevante. Quando você não participa, ela perde o palco, perde a plateia, perde a sensação de que controla o clima da conversa e, ao mesmo tempo, percebe algo ainda mais perturbador: a sua maturidade. Você não cede, não se envolve, não se contamina. Você mantém a própria paz intacta, enquanto ela continua tentando criar ruído. Essa diferença de postura mostra, sem que você diga nada, que os valores que guiam sua vida não são negociáveis. O inimigo emocional não suporta essa firmeza silenciosa. Ele queria que você se alinhasse a ele, porque isso justificaria o ressentimento que ele sente. Ele queria que você participasse porque isso diminuiria a culpa que ele próprio carrega. Ele queria que você concordasse, porque isso provaria que todos são tão frágeis quanto ele. Mas quando você se mantém fiel ao que acredita e recusa a sedução da fofoca, você envia um recado invisível e poderoso: eu não jogo esse jogo. E nada incomoda mais aqueles que tentam te envolver na sombra do que perceber que você vive na luz da sua própria consciência. Crescer onde esperavam que você desabasse. Há pessoas que não apenas torcem contra você, elas esperam, com uma paciência quase amarga, o momento em que sua vida vai desmoronar. Elas observam seus passos como quem observa uma rachadura no muro, certas de que cedo ou tarde tudo vai cair. Não porque desejem justiça, mas porque o seu fracasso seria o alívio que elas ainda não encontraram dentro delas. A dor alheia para esse tipo de pessoa funciona como consolo, e o sucesso alheio funciona como provocação. É por isso que uma das atitudes mais devastadoras que você pode ter é justamente crescer no lugar onde elas desejavam que você quebrasse. O crescimento silencioso incomoda porque ele contradiz a narrativa construída contra você. As pessoas que não gostam de você criam dentro da própria mente uma expectativa de queda. Elas acreditam que você não vai aguentar, que você não vai conseguir, que suas dificuldades serão maiores do que sua capacidade de se levantar. Elas querem que seus desafios te definam. Querem ver você se perder. Querem que as circunstâncias te derrotem para que o julgamento delas se confirme. Mas o estoico enxerga as adversidades de outra forma. Ele as vê como terreno fértil para a maturidade. Musônio Rufo lembrava que é nas dificuldades que o caráter realmente se prova. É quando tudo se torna mais pesado que você descobre sua verdadeira estrutura interna. Quando você cresce onde esperavam que fosse seu fim, algo dentro do inimigo emocional se rompe. Ele percebe que te subestimou, percebe que a força que você carrega não é barulho, é profundidade. Percebe, talvez pela primeira vez,
que sua resiliência não depende das expectativas que colocam sobre você, mas do compromisso que você tem consigo mesmo. E esse tipo de crescimento dói em quem torcia pelo contrário, porque mostra que a vida não segue as previsões que nascem da inveja. Crescer nesse terreno, no terreno da perda, da dor, da decepção, da ruptura, é uma forma de vitória que não precisa ser anunciada. Não é necessário provar nada. Não é necessário esfregar nada na cara de ninguém. O simples fato de você continuar evoluindo já é, por si só, a resposta mais alta que poderia existir. É como se a vida dissesse, através da sua postura: a tentativa de me ver cair não funcionou. E o mais interessante é que esse crescimento não precisa ser grandioso. Às vezes ele aparece na disciplina que você recupera, às vezes na paz que você reconstrói, às vezes na volta da sua lucidez, na reorganização da sua rotina, na força que retorna aos poucos. Para quem te desejava fraco, qualquer passo adiante é um incômodo profundo. Para você, porém, cada passo é uma prova silenciosa de que ainda existe fogo dentro de você. E esse fogo, calmo, constante, maduro, é o que desperta a verdade que muitos não queriam enxergar. Você floresce onde esperavam que você secasse. Manter-se fiel aos próprios princípios, mesmo sob ataque. Há um tipo de adversário que não quer apenas te provocar. Ele quer te distorcer. Ele tenta mudar sua postura, sua essência, seus valores. Ele tenta te levar a um comportamento que não combina com quem você é. Porque sabe que, se conseguir te tirar do seu eixo moral, consegue te ferir por dentro. O ataque dele não é apenas contra você, é contra aquilo que te sustenta silenciosamente. E por isso, entre todas as atitudes estoicas que deixam quem não gosta de você completamente frustrado, esta talvez seja a mais poderosa: permanecer fiel ao que acredita, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe de si mesmo. Quando alguém te deseja o mal, ele não quer apenas te ver triste, ele quer te ver incoerente. Ele quer que você perca a compostura, quer que você diga algo que nunca diria, quer que você faça algo que nunca faria, quer que você deixe escapar uma atitude que contradiz a integridade que sempre manteve. É quase como se o maior prazer dele estivesse em te ver agir contra seus próprios princípios, porque quando você se afasta do que te guia, você se enfraquece, se confunde, se fragmenta, e nada é mais conveniente para quem torce contra você do que te ver dividido. Mas quando você mantém a postura, mantém a palavra, mantém o tom, mantém a ética, mesmo sob pressão, mesmo sob desprezo, mesmo sob hostilidade, o inimigo emocional experimenta algo raro: impotência. Ele percebe que não tem acesso ao núcleo que te estrutura. Marco Aurélio dizia: se é bom, mostra-o em ti mesmo. Não nas respostas, não nas justificativas, não nas discussões, mas no comportamento, nos gestos, na calma, na integridade que não muda conforme o vento externo muda. A fidelidade aos seus princípios funciona como um centro gravitacional interno, enquanto o outro tenta te puxar para extremos: raiva, confusão, defensividade, agressividade. Você retorna ao eixo que te orienta. Isso cria uma estabilidade difícil de quebrar. Uma estabilidade que irrita quem queria te ver perdido. Porque pessoas hostis esperam que o ataque destrua sua clareza, esperam que a crítica quebre sua dignidade, esperam que o desprezo abale sua essência. Quando nada disso acontece, surge a impressão de que você vive em outra frequência, inacessível para quem tenta te derrubar. Manter-se fiel ao que acredita não é apenas virtude, é autoproteção. É um escudo que nenhuma manipulação alcança. É a afirmação silenciosa de que sua identidade não está à venda, não está à mercê do humor dos outros, não está vulnerável ao ressentimento alheio. A pessoa que ataca quer ver sua essência rachada, mas quando percebe que sua essência permanece intacta, firme, serena, ela entende algo que jamais admitirá em voz alta: perdeu. Porque nada irrita mais os hostis do que ver que, apesar de todos os ataques, eles não conseguem tocar quem você é por dentro. Há um ponto no caminho da maturidade em que você olha para tudo o que já viveu. Críticas, quedas, provocações, silêncios tensos, palavras mal intencionadas, e percebe que a verdadeira batalha
nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e aquilo que os outros despertavam dentro de você. O estoicismo nasce exatamente aí, no instante em que você compreende que a força mais valiosa não é a que derruba inimigos, mas a que te impede de ser derrubado por eles. E quando chegamos ao final desse percurso, depois de 8 atitudes silenciosas e profundamente transformadoras, fica claro que quem domina a si mesmo inevitavelmente incomoda quem vive escravo das próprias emoções. As pessoas que não gostam de você não se desesperam pela sua força exterior. Elas se desesperam pela sua firmeza interior. É a calma que as desorienta. É a educação que as desconcerta. É o silêncio que as irrita. É o foco que as fragiliza. É o crescimento que elas tentaram evitar. É o fato de você continuar sendo quem você é, enquanto elas esperavam que a hostilidade as tornasse capazes de te definir. Quando você para de reagir ao barulho externo e começa a proteger o próprio eixo, algo muda de forma irreversível. A sua paz deixa de ser moeda de troca. Marco Aurélio sabia disso com profundidade quando escreveu: quem vive em harmonia consigo não se incomoda com o que dizem ou fazem os outros. Essa frase, quando realmente absorvida, dissolve uma série de ilusões que carregamos desde cedo. Não precisamos de aprovação para existir. Não precisamos de combate para provar valor. Não precisamos de vingança para recuperar dignidade. O que realmente precisamos é de uma mente que não se entregue ao primeiro ataque, de um coração que não se contamine com a primeira provocação, de um espírito que não se curve diante das expectativas distorcidas de ninguém. A ideia final deste vídeo é simples, mas exige coragem. Você não vence inimigos enfrentando-os. Vence simplesmente vivendo de maneira tão íntegra que eles perdem acesso ao seu mundo interior. O que deixa alguém que te deseja o mal desesperado não é a sua resposta, não é sua explicação, não é sua raiva. É a sua indiferença ativa. Não a indiferença fria, que afasta tudo, mas a indiferença consciente, que escolhe não alimentar aquilo que não merece sua atenção. É um distanciamento que nasce de lucidez, não de desprezo. É o entendimento profundo de que nada, absolutamente nada, que venha do outro, deve ter mais peso do que a serenidade que você construiu dentro de si. Crísipo de Solos comparava o sábio ao fogo. Tudo o que é jogado nele se transforma em combustível. Essa metáfora não poderia ser mais perfeita para fechar este caminho. O ataque vira impulso, a crítica vira foco, a queda vira estrutura, a dor vira maturidade. O fogo não rejeita o que o atingiu, mas tampouco se deixa apagar por ele. Transforma, transmuta, converte aquilo que seria destruição. É isso que a vida faz com quem aprendeu a se governar. Ela o torna capaz de transformar até o golpe em luz. E quando você adota essa postura, todo inimigo se torna pequeno. Não porque você o diminuiu, mas porque você deixou de vê-lo como centro de algo. Sua energia volta para você. Seu tempo volta para você. Sua mente volta para você. E nessa volta, você descobre uma liberdade tão profunda que nenhum ataque alcança. Os outros podem duvidar, podem falar, podem tentar te reduzir, mas não podem entrar. Não podem tocar o que é seu por dentro. Não podem arrancar sua essência, porque ela não está à venda. No fim, a atitude que mais desarma quem não gosta de você é essa: continuar sendo quem você é, sem permitir que a hostilidade do outro governe sua mente. Isso levanta uma pergunta que precisa ecoar além deste vídeo. Uma pergunta que não busca resposta rápida, mas reflexão. Quanto da sua paz você ainda entrega a quem não merece nenhuma parte dela? Se este vídeo fortaleceu o seu eixo interno, inscreva-se e escreva liberdade nos comentários. Quero saber quem está pronto para caminhar acima do barulho, acima da provocação, acima da necessidade de ser entendido por quem nunca quis entender nada. Porque a verdadeira liberdade, a que ninguém pode tirar de você, começa exatamente aqui.